Pessoal, eu quero agora trazer a imagem que eu propus para vocês agora há pouco, que reflete bem como foi o término da CPI do MST, que acabou se encerrando sem relatório lido, sem relatório votado. Mas teve essa imagem que a gente vai colocar na tela para vocês a partir de agora. Nossa. Que foi a base governista toda esteve ali no encerramento, ou num falso encerramento, porque isso sequer aconteceu, com os bonés do MST. Então essa imagem chamou bastante a atenção, porque tem-se de um lado um relatório feito pelo deputado Ricardo Salles, a condução da CPI do MST pelo deputado Coronel Zucco, que não conseguiram ter a prorrogação autorizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e que silenciaram, né? Tem agora uma proposta de que algo possa ser levado para frente, como um pacote de invasão zero, com a possibilidade também de se aumentar o porte de armas para produtores rurais de propriedades que possam ser invadidas em regiões onde haja esse perigo, mas... Por outro lado, um fortalecimento também da base governista que estava preparando um relatório à parte, um relatório paralelo e que encerra então com essa imagem, Alan Gani. Parabéns, Ricardo Salles. Você foi um vitorioso. Você conseguiu, e aqui estou falando de verdade, porque você conseguiu trazer essa imagem para o público. Ficou mais do que claro a relação do governo com o MST, o apoio ideológico a um movimento que pratica crimes há anos no campo e destrói riqueza nesse país. Parabéns. No final das contas, a CPI valeu por essa imagem. Ali naquela imagem, a deputada Sâmia, né, Bonfim, ela estava justamente celebrando a derrota completa. Para ela, foi caracterizada como uma derrota completa da CPI do MST, Fábio Piperno. Parabéns, Ricardo Salles. Você foi ridicularizado no final dessa CPI. Você que gostaria de ter usado essa comissão para catapultar a sua candidatura a prefeito de São Paulo, acho que, pelo menos em relação a isso, o objetivo fracassou. E eu, como disse antes, agora sugiro a esses 5 parlamentares que tentem instalar a CPI da questão agrária. Já que houve, todo esse tempo, todo esse dispêndio de energia, recursos e tal, para se investigar o MST, agora, nada mais justo também que se investigue a grilagem. Aliás, que é um problema muito mais grave, até porque é gente que se apossou de centenas de milhares de hectares. Gustavo Segré, você é uma pessoa que gosta muito de analisar a imagem, né? E o que essa imagem traz de mensagem. Gostaria de ver o seu comentário sobre essa que nós estamos mostrando agora aqui no 3 em 1. E para você que nos ouve pela rádio, temos a imagem de vários parlamentares da situação, da base governista ali, enquanto a deputada Sâmia Bonfim faz um pronunciamento, né? Também concede uma entrevista coletiva, todos com o boné vermelho que representa o movimento dos trabalhadores sem terra. Fala, Segré. Sabe que quando eu vejo tanto vermelho em um lugar tão restrito como esse lugar, começo a coçar, me dá uma alergia terrível. Eu não lembro como se chama em português a caperucita vermelha. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Não gosto dela só porque é vermelho chapeuzinho. Se fosse de outra cor, eu gostaria. Como é que se fala em português a chapeuzinho vermelho? Como é que é na Argentina? Caperucita roja. Caperucita roja. Mas, Foro de São Paulo, vermelho. MST, vermelho. Agora, muito pouco tempo atrás, ontem, foi feita uma reunião do PT com a presidente Gleisi Hoffmann e os representantes, o 7º na escala da China, do Partido Comunista. Estava a imagem do PT com a imagem do Partido Comunista da China. Gente, é muito vermelho para meu gosto. E aí tem outra questão. Não dá para comemorar o fracasso de nenhuma CPI. Sabe qual é a questão? Deveria ter um relatório que seja votado e, eventualmente, que seja derrotado na votação. Mas teria que ter uma votação para que todo mundo saiba quem está de um lado, quem está do outro, quem apoia uma coisa e quem apoia outra coisa. Essa foto claramente mostra, e é simplesmente prestar atenção, que essas 5 pessoas que estão aí apoiam as invasões. Não tem outra explicação. Porque se não fosse isso, não teria comemoração. Deveria dizer, lamentamos que essa CPI não deu o resultado esperado, não importa qual. Mas aí eles estão comemorando que essa CPI não trouxe nenhuma correlação com o que estava sendo investigado, que eram as invasões de bandidagem. Então, quando tem vermelho, vou até pedir para que o Papai Noel não seja mais vermelho. Olha o que me gera esse vermelho. Fala, Luiz Felipe Dávila. Ô, Segré,
é coerência com a história do PT. Apoiar movimento de invasão, chamar o setor mais produtivo do Brasil, que é o agronegócio, de fascista, criar problema para o setor. É o tal negócio, o PT tem inveja de quem se dá bem no mercado, como é o caso do agronegócio. É inveja. Eles não gostam de gente que se dá bem por causa da sua competência, por causa da sua capacidade de exportar e competir no mercado nacional, para não precisar de puxar saco do governo para ter reserva de mercado, para ter só favores para o seu setorzinho. Não, está aqui o setor que compete na economia global, está aqui o setor que a produtividade cresce mais de 2% há mais de 20 anos, está aqui o único setor que tem investimento há mais de 2 décadas em ciência e tecnologia para ganhar produtividade. Por isso, a inveja do PT, do MST, com um setor tão importante, que é a máquina do crescimento econômico do Brasil, que é responsável por esse voo de galinha do crescimento econômico e que todo mundo tenta colocar debaixo. E a gente não pode esquecer um último detalhe, que toda essa história de invasão de terra, essa coragem do MST só existe em partido de esquerda, porque tem conivência com o governo, como mostra a imagem, tinha como finalidade conseguir cargos públicos no INCRA, ou seja, a invasão de terra produtiva tinha como objetivo pressionar o governo petista para ter cargos no governo, principalmente no INCRA. Piperno, quer arrematar algo? Não, claro, quero, porque, veja... Claro. Não há inveja nenhuma, por exemplo, por parte de quem concede ao agronegócio recursos recordes. Nunca o agronegócio teve um plano safra tão generoso como esse. Segundo, também jamais um governo saiu pelo mundo para abrir tantos mercados, né? E a diplomacia comercial do Brasil sempre... Outra coisa, por exemplo, também para isso. Outra coisa, jamais um governo, por exemplo, fez o que fizeram lá atrás, no início, quando brigou lá na OMC, acabou de mostrar por aquele contencioso do investimento estrangeiro no Brasil, no governo Lula. Acabou de saiu hoje o dado. Isso. Queda de 36%. Aí o Lula vai lá... Historicamente aumentou muito. Historicamente. Momento, mas ele está nesse governo agora, mas acabou de cair. Vem de um governo de extrema-direita lá que, né, que, afinal de contas, fez com que o país se tornasse... Mas é um dado objetivo, caiu o investimento. Caiu 36% comparado com o governo Bolsonaro há um ano, quando justamente o governo já estava desgastado, entrando em eleitoral. É uma coisa inacreditável. E você está dizendo que ele foi lá fazer quanto ele trouxe? É uma coisa interessante. Você sabe qual que é a diferença entre o PT, que não conhece de mercado, e da direita, que conhece mercado? Não. O PT conta o número de aplauso, o número de foquinha batendo palma lá. Agora, a direita está pensando assim, onde é que o investidor está colocando dinheiro? A direita do Brasil, ela sempre empobreceu o Brasil. Está colocando dinheiro fora do Brasil. Não cresce com a direita. A direita sempre fez com que o Brasil definhasse. O Brasil jamais teve um ciclo de crescimento com o governo de direita em regimes democráticos. Ou seja, é muita falácia. Peraí, não entendi. Arrematem, Segré e Gani. Não, você sabe... Fala aí, Segré. Vai lá, Segré. Em regime democrático à direita foram 4 anos. 4 anos no quais... Olha, Collor de Mello você não conta, Sarney você não conta, aquelas coisas todas. Peraí. Não, Sarney de direita, Collor de Mello é... Você sabe que no meu prédio eu encontrei um cara que me reconheceu, tal, não sei o quê. Aí ele falou, eu vim do Mato Grosso. Eu falei, você é representante do agro? Eu falei, sou. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá? Vocês estão gostando do governo? Falou, não muito. Eu falei, mas vocês não receberam um plano safra, recorde? Ele falou, mas o ponto não é esse. Juro por Deus. Ele falou assim, o ponto é a insegurança que se tem em relação ao campo. Não é nada. Esse é o ponto. Vendem cada vez mais. Eu acho que é representativo, viu, Piperno? Imagina um representante do agro vendo essa foto linda. Olha essa foto. No seu aniversário, eu vou te dar de presente. Vou tirar um print dessa foto. O cidadão do agro que vê essa foto, ele vai falar o seguinte, deixa essa turma falar, porque o que importa é que essa turma está lá, enfim, sei lá, o presidente deles está mandando dinheirinho lá para nós, né?
Então, tranquilo, né? Vera, o Plano Safra não representa nem 30% do financiamento total. O mercado hoje se financia por outros mecanismos. O Brasil vende commodities que tem preço em dólar no mercado internacional. A coisa está muito mais sofisticada. Aliás, o Plano Safra é mais importante para os pequenos e médios agricultores do que para os grandes agricultores. Essa é a verdade. Vai lá ver o que é a frente parlamentar. Então não vem querendo achar o agro inteiro, assim. Imagina, pô, os caras que plantam 80 mil, 70 mil hectares de soja, você acha que está preocupado só com o Plano Safra? Está preocupado, é financiado, aliás, financiado pelo produtor de adubo, financiado pelo produtor de terço. Tem crédito subsidiado de todo mundo. Tem crédito subsidiado, exatamente. Não, crédito subsidiado. Não é subsidiado, não. É a John Deere que financia. O cara que vende adubo, que vende semente, não tem nada desse negócio, não.